Estamos começando mais um Profissionalizando. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Tavares, meu pai. Estamos aqui bem à vontade. Então vamos começar. Quer se apresentar? Bom, meu nome é Rodrigo Tavares. Para ser bem exato, Flávio Rodrigo Machado Tavares. Tenho 41 anos, embora não pareça, parece menos. Sou pai dessa jovem linda, mais do Samuel, esposo da irmã Daniele Tavares. Essa é a nossa família. Isso eu sou. Então, vamos dar início às nossas perguntas. Então, a primeira pergunta é: como começou a tua carreira? Em que momento assim, tu percebeu a tua aptidão? Como é que foi esse encontrar da carreira? Né? Aqui a gente fala muito sobre o profissional, né? Então, é justamente isso. Quando foi que tu teve essa ideia? Assim, né? É isso que eu quero seguir. Bem, eu venho de uma família toda de vendedores, né? Avós, pais, tios, todo mundo vendedores. E nós éramos assim, na minha infância mesmo, até 10 anos de idade, nós éramos bem pobres. Não pobres de não ter coisas, de ter necessidades, não. Graças a Deus a gente sempre teve uma casa boa, né? O pai, em função até do próprio comércio, ele sempre teve veículo para nós andarmos, embora nossos veículos tivessem alguns apelidos, assim, tipo máquina mortífera e tal, mas isso aí a gente sobrevivia. Mas não tínhamos condições para termos coisas hoje em dia, como um tênis de marca, coisa assim. E a gente sempre ajudava o pai na distribuidora que ele tinha, desde criança mesmo, desde muito novos, eu e a Karina principalmente. E quando chegou aos 12 anos, comecei a ter o prazer de querer ter algumas coisas minhas, coisas de marca, tudo. E o pai disse: olha, o pai não tem dinheiro para te dar coisas agora caras, tudo assim, né? Você compra com o teu dinheiro, desenvolva isso. Então, eu comecei com 12 anos, de bicicleta na Zona Sul de Porto Alegre aqui, a fazer um trajeto que há poucos dias eu fiz esse trajeto de carro, junto com o Samuel e o Igor. O Igor também é um rapaz que está morando com a gente, da família, e eu fiz com eles o trajeto para mostrar para eles qual era a minha rota de venda aos 12 anos. E foram 34 quilômetros, né? 24? Se for 10 a mais, no próximo programa eu vou com uma cabeça. 24 quilômetros, então. Mas imagina, 24 quilômetros de Porto Alegre, com lombas, declives, com 12 anos e de bicicleta. Às vezes com mercadoria, quando o pedido era pequeno, eu já entregava, já cobrava. E então foi assim, natural ir para a venda nisso aí. E natural seguir na venda, né? Muitos anos. Com 18 anos, eu tentei emprego de carteira assinada, trabalhei 2 anos, me destaquei muito rápido. Fui gerenciar uma parte da empresa, fui para uma outra empresa com 20, também logo a gente cresceu, gerenciou. 2 anos fui para outra empresa, o Calabria, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, também a gente se destacou rápido, ali em coisa de 1 ano. Foi quando realmente eu comecei a encontrar o meu grande propósito de vida, que era a questão ministerial. E aí, na época, quando eu era criança, não se falava muito da palavra empreendedorismo. Então, vendedor era vendedor. Depois, com os anos que eu peguei pastas de representações comerciais, que exigiam formação de representante comercial, existe um conselho que legaliza o representante comercial, que é o COR-IRS. Algumas empresas exigem isso. Aí, então, eu me profissionalizei. Representante comercial, que é o bom vendedor. Segui a carreira por muitos anos e hoje a gente pode dizer da maneira mais moderna e mais global que tem, né, que de fato eu sou um empreendedor. Empreendi em muitas coisas já distintas, porque o meu grande propósito de vida é o propósito ministerial, o propósito que eu desenvolvo para o reino de Deus, mas dentro desse contexto precisa manter uma casa. Então eu sempre empreendo, sempre invento algumas coisas para poder manter a família, né, e a estrutura familiar das necessidades que temos. Com certeza. E qual a importância que tu vê de Jesus nessa tua carreira ministerial? Em algum momento tu sentiu que foi realmente um direcionamento, né? Tu comentou que é empreendedor, mas que isso supre e é para cumprir, né, com as necessidades do teu ministério.
Então, quando foi que tu viu que as duas coisas podiam andar juntas? Na verdade, assim, a gente foi criado num ambiente cristão, né? Mas numa igreja cristã mais tradicional, e ela não desenvolvia, principalmente há anos atrás, uma questão de nos preparar muito para vidas profissionais e entender que a gente também será um agente missionário, um agente de transformação da sociedade, levando o reino de Deus em cada uma das situações de vida profissional que a gente tiver. Então, hoje a igreja moderna, ela entende isso. Você tem uma chamada ministerial, mas quer ser médico, então você vai ser um missionário, um agente transformador da sociedade, de implantação do reino de Deus na medicina, e assim na engenharia, e em tantas outras profissões. E eu, quando eu entendi, desde muito novo também, porque foram sendo liberadas palavras proféticas sobre a minha vida, eu via o pai pastoreando e achava aquilo um encantador, um sonho, sonhei com isso. Então eu sempre fui criando também o meu ambiente profissional de acordo com o projeto de Deus para a minha vida, que eu já tinha clareza dele. Então, até hoje, eu sigo nessa busca. Eu sei que o projeto de Deus para a minha vida é um projeto pastoral, é um projeto de liderança, de formação, de uma nova geração. Eu sei que o grande projeto de Deus para a minha vida é ser um agente da transição geracional que a igreja brasileira, podemos dizer até mundial, está passando. Então, como ser um agente dessa transformação geracional dentro do reino de Deus, mas se manter também, né? Porque o reino de Deus envolve também muita questão financeira e tem também como se manter só disso. Mas eu nunca quis também ficar muito dependente de uma instituição. Eu trago uma máxima comigo que quem paga manda. Então eu sempre queria ter a minha liberdade, né? Implantação do reino de Deus onde eu estivesse pisando, mas com minha liberdade financeira. Certo. Então, como tu comentou, como é que é conciliar, né, essa vida profissional, um desenvolvimento de uma vida profissional e um desenvolvimento da vida espiritual? Tu acha que são coisas assim opostas ou que são coisas que devem andar juntas? Infelizmente, a igreja por décadas, séculos, tratou tudo muito separado, né? Quase não dava para conciliar profissional com espiritual, profissional com cristianismo, com o reino de Deus, porque envolve muitas coisas. Mas nesse momento, exatamente neste momento, o Brasil está sofrendo algumas mudanças na sua questão religiosa, na questão de implantação do reino de Deus. E o Rio Grande do Sul, neste momento, está passando por uma explosão muito linda de Deus que está acontecendo, que é a discussão da cosmovisão bíblica na educação, na verdade, nas 7 esferas de influência que temos na sociedade, né? É uma expressão muito popular hoje no meio cristão, que são os 7 montes, de um autor específico. Guilhem, se eu não estou enganado, é Guilhem, Fernando Guilhem, uma coisa assim, que trata dos 7 montes. São 7 esferas de influência que nós podemos exercer na sociedade, como família, como religião, como educação e ciência, como mídia e entretenimento. São 7 esferas. Hoje em dia, nós tratamos isso, e estou sendo entrevistado pela minha filha, então é inerente, a gente trata muito isso, conversamos muito sobre isso, com meu filho também. Vide tanta preocupação nossa e uma visão bem mais à frente que tivemos também, porque há 11 anos atrás nós decidimos que os nossos filhos seriam educados na modalidade de homeschool. Então já é hoje em dia uma coisa muito avançada, imagina há 11 anos atrás. Para o Rio Grande do Sul, creio que a gente foi uma das famílias pioneiras nessa modalidade no estado, no país também. Então a igreja tem total possibilidade de conciliar o que é reino de Deus, o que é espiritual, com o que é profissional. Aliás, é dever da igreja. E a igreja não tratou isso nos últimos anos. Mas seria um dever. Primeiro é o reino. Foi um princípio que Jesus estabeleceu. Primeiro o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu creio piamente que a nossa vida, ela não só pode ser, ela deve ser conciliada de espiritual, de reino de Deus e de profissional e demais áreas também. Então, qual é o principal, o primeiro passo, vamos dizer assim,
é eu encontrar meu propósito no reino. Então, durante a pandemia agora, eu assisti uma live de uma igreja americana, não vou chutar o nome agora, não me recordo, mas dessa igreja, eles dizendo que eles desenvolvem ministérios que ninguém assim acha muito comum. Então tem um irmão lá que não prega, não canta, não ministra uma escola ou alguma palestra, ele só conserta a bicicleta. Tudo que ele faz é consertar a bicicleta. Então o que eles faziam? Eles faziam um dia na igreja de conserto de bicicleta gratuito. E as pessoas vinham consertar a bicicleta, mas ali estavam os evangelizadores, os formadores, os cantores. E essas pessoas vindo consertar a bicicleta na igreja chegavam ao momento de evangelização. Então, esse exemplo bem simples que eu dei é o exemplo que me remete a isso. Primeiro, encontrar meu propósito no reino. O que Deus quer de mim? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sou um evangelista. Eu não sou um evangelizador, eu ajudo em outras áreas da igreja. Não, é um grande equívoco, porque a grande comissão, que é a missão de evangelizar, de levar o reino de Deus, ela é geral, ela é para toda a igreja. E essa compreensão que vai fazer nós conciliarmos reino de Deus, o espiritual, com o profissional. Uma vez que eu entender que não importa a esfera que eu esteja influenciando na sociedade, seja através do empreendedorismo em várias áreas ou de profissões mais específicas, como uma medicina, como uma engenharia e tantas outras. Onde eu estiver, eu sou um evangelizador. Onde eu estiver, eu sou um embaixador de um reino. Então a igreja está na terra, ela tem documentos cidadãos inerentes a cada região que vive, mas a igreja tem que ter a consciência que nós estamos de passagem. Nosso reino é outro. Nossa cidade é outra. Nossa bandeira maior é outra. É a bandeira do reino de Deus. Nós estamos aqui com missão. Então, imaginem como a igreja vem, falhando nos últimos anos nessas etapas. Porque na implantação do reino de Deus, nós tínhamos que pegar, inclusive, de maneira estratégica e reconhecer, o jovem lá tem uma chamada lá para um determinado esporte. A igreja toda vai trabalhar apoiando ele para esse projeto, mas que ele tem uma vida sólida com Deus, para onde ele estiver, ele ser um agente transformador da sociedade, levando o reino de Deus e tudo que é inerente ao reino de Deus. Então veja, o Brasil tem centenas aí de milhares de evangélicos. Como nós temos um país tão corrupto? Como nós temos um país com tanta desgraça? É porque a igreja brasileira não é relevante o suficiente para interferir espiritualmente na nossa nação. Como que nós vamos fazer isso? Começando pelo principal, formando pessoas estabilizadas no cristianismo, com uma compreensão clara do que é o cristianismo, do que é salvação, de quem é Jesus, do que é o reino de Deus, e que a grande missão da igreja é implantar esse reino. A grande missão da igreja não é clamar que Jesus volte. E para nós deixar esse mundo uma vez que se rale quem está aí. Vamos embora de uma vez que eu não aguento mais. Não é. Jesus disse, venha o teu reino. Essa foi a oração de Jesus, na oração modelo. Venha o teu reino. A missão de Jesus foi trazer o reino. E ele disse que nós seguiríamos fazendo a mesma missão que ele fez. E nos outorgou o poder para fazermos coisas maiores ainda do que ele tinha feito. A igreja não está entendendo o tamanho poder e outorgado por Jesus próprio para nós mesmos. Então, vamos lá, para não fugir do nosso pensamento. A gente entende realmente o que é o reino de Deus. Tem compreensão do que é a nossa missão. Implantar esse reino nas esferas da sociedade. Bom, então nós temos um jovem que tem uma inclinação lá para um determinado esporte. Toda a igreja vai trabalhar para que ele seja enviado com qualidade. Tem a jovem lá que tem se formando em técnica de enfermagem. Nós vamos trabalhar todo mundo para que ela seja estabelecida com qualidade. Mas já vamos colocar na cabeça dela, olha, técnico é a tua entrada, vai fazer formação de enfermagem. Você vai liderar, e não só ser liderado. Você vai ser um dia a diretora do hospital. Você vai mandar em todo mundo lá dentro. Deus vai te dar autoridade para isso. Nós vamos ver um empreendedor dentro da igreja, vamos chamar ele. O que tu está vendo de mercado? Que tendências o mercado está levando? Como é que a gente pode te ajudar?
Então, tem muitas pessoas no meio cristão hoje que falam que de uma determinada instituição que nós temos no mundo inteiro, que são muito ajudadores mutuamente. Nessa instituição todo mundo se ajuda mutuamente e ajudam a levantar uns aos outros. Então é um princípio deles. Não, este princípio é um princípio judeu, que várias instituições copiaram, levaram. Aliás, meus parabéns para quem copia essas coisas boas, leva e implanta. E a igreja podia ter isso também. A igreja evangélica, protestante, a igreja cristã podia ter isso também, porque às vezes a gente vê alguém na igreja empreendendo e a própria igreja não dá um apoio maçante naquilo. Então a gente deveria ter isso. A gente tem pessoas na área de construção, na área de engenharias. Nós deveríamos formar, agora mesmo, esse assunto que está sendo muito expandido, discutido no Rio Grande do Sul, onde a gente está acompanhando bastante. Temos acompanhado alguns movimentos que surgiram no estado recentemente, muito bons, na discussão da cosmovisão bíblica como transformação, todas as esferas da sociedade, principalmente na educação. Onde estão os grandes formadores da educação brasileira, os grandes pensadores cristãos? Parece que não existem. Parece que não existem na formação da educação brasileira. Onde estão os governantes? A igreja traz uma herança de que política e religião não se mistura, de política é coisa do diabo, de que os políticos crentes, quando vão para lá, se desviam. Por amor a Deus, a gente precisa se acordar. A gente precisa olhar para o que Jesus fez, influenciando em todas as esferas da sociedade. A gente precisa olhar para Davi, que era um menino simples, um pastor no campo, mas havia um propósito divino para aquele pastor do campo, e o propósito era ser o maior rei da história de Israel. E ele foi influente ao máximo na esfera de sociedade que ele viveu. Vamos olhar para José. O projeto de Deus para José foi governar o Egito. Já o projeto de Deus para Moisés foi o contrário, foi ser criado dentro do Egito, porque para ser libertador do Egito, ele precisaria saber o que era trabalhado lá dentro. Hoje nós estávamos conversando esse assunto lá em casa. Então vejam, se Moisés tivesse sido criado só escondido daquela avalanche de matar os meninos de 2 anos, conseguimos criar ele escondido e não mataram ele. Não seria o suficiente. O projeto de Deus era Joquebede fazer o cesto, betumar o cesto com pinche, largar no rio, a irmã dele acompanhar ele até ele cair dentro do palácio. Não foi as marolas do rio que levaram ele até lá, foi Deus conduzindo Moisés para o lugar certo. Então vejam, Deus cria Moisés no lugar onde queria, para o projeto que tinha com ele, que era libertar o povo de Israel. José, Deus faz uma vida toda distinta para ele governar o Egito e salvar todo o projeto de Deus, porque José salvou o Egito e salvou todos os povos vizinhos, inclusive sua família. E a sua família depois vencer as 12 tribos de Israel. Olha o que é o projeto perfeito de Deus. Então a igreja precisa se acordar. Eu vejo isso. A gente foi criado na igreja e viu muitas transformações dos pensamentos da igreja, e eu estou muito feliz de hoje ver esse movimento que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas o Rio Grande do Sul se acordando, despertando, baseado em palavras que foram liberadas sobre o nosso estado, que o Brasil vai ser uma luz de avivamento para as nações nas próximas gerações, e que do sul do país sairá um avivamento sólido, um avivamento para o Brasil, para as nações, e eu estou muito feliz nesse momento de estar vendo essa construção, estar participando dela. Estou muito feliz de ver minha casa participando disso, de ver meus filhos sendo trabalhados para serem bons profissionais cristãos, na essência, serem fiéis a Deus onde colocarem a planta do pé. José fez isto. Não obstante a todas as adversidades que tinha, Josué era fiel a Deus quando ninguém iria ver ou saber, porque ele tinha um propósito de vida. Deus falou com ele através de sonhos, ele creu, botou no coração aquilo, e não importa se a mulher do Potifar tentou ele
de maneira escondida, ninguém ficaria sabendo. Não importa se ele foi jogado numa prisão injustamente, ele usava tudo como força, como alimento para o projeto que Deus tinha mostrado para ele. E ele acreditou: um dia eu vou ser líder de tanta gente que eu vou liderar os meus irmãos. Um dia eu vou ser líder de tanta gente que eu vou liderar meus irmãos e meus pais. Quando Deus dá o sonho para ele das estrelas, do sol e da lua. Até o próprio pai dele fica bravo nesse momento. Mas ele botou no coração com convicção: eu vou ser um grande líder. O que eu preciso para isso? Suportar pressões. Então ele era vendido, não se magoava. Ele era escravo de Potifar, não se magoava. Levava adiante a casa de Potifar na excelência do trabalho. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar, foi jogado na prisão, ele não se magoou. Fez da prisão um estágio de administração pública. Ele fez na prisão um estágio de administração pública. E depois foi ser um grande administrador no palácio. E às vezes a gente quer que as coisas com Deus aconteçam como mágica. Senhor, por que eu não sou um grande empreendedor? Por que eu não sou um grande profissional? Por que eu não sou uma pessoa que se destaca? Por que eu não consigo ter recursos em abundância para fazer a tua obra também? Mas você está aceitando o crescimento das horas difíceis? Elas chegam para todos nós. E não são para nos destruir, são para nos fazer crescer. Acredito que muito do que tu falou é sobre consciência, né? O jovem está ciente de que ele não está simplesmente cumprindo uma profissão, mas que ele está ali representando o reino de Deus. Ele é cristão, não é cristão na igreja, ele não é profissional no profissional, né? No seu trabalho. Mas que ele carrega consigo essa moral cristã em tudo onde ele vai, né? Os seus passos, as suas atitudes, tem que refletir isso. Tem que refletir a Deus, principalmente, né? Exatamente. Então, nós temos um compromisso com... A Bíblia fala especificamente, claramente, sobre a posição do empregador cristão e do empregado cristão. Então, quantas vezes os empregadores cristãos, eles querem burlar algumas leis, alguma questão de impostos, porque é reconhecido, o nosso país ele tem uma carga tributária muito desumana não, muito injusta, pelo que a própria federação oferece. Mas, bom, este é o nosso país. Ou eu empreendo como cristão e faço as coisas corretas para ser exemplo, ou eu tenho a opção de não empreender, para não desonrar o nome de Deus. Eu tive um comércio em específico, prefiro não mencionar aqui, que vai para público, né, o nosso vídeo, mas eu tive um comércio em específico que em um curto período de tempo eu fui ameaçado de morte 3 vezes. Possivelmente por um cartel desse determinado produto que é comercializado na cidade de Porto Alegre. Foi ameaçado minha casa, o próprio estabelecimento comercial, o prédio, carros que trabalhavam na rua. Então, e simultaneamente aos ameaços, foi-me oferecido fazer parte deste grupo que comprava esses produtos roubados num valor muito abaixo e aí poderia comercializar em valor de mercado ganhando muito mais. Fazia o lucro subir muito. Então tu pega o teu custo de operação, de prédio, funcionário, aluguel, franquia e tantas coisas, toda a carga tributária que tem, e você diluía isso com uma carga roubada com custo mínimo. É uma opção financeiramente vantajosa, é uma prática real na nossa cidade, eu creio que em muitas cidades do Rio Grande do Sul, mas não foi uma opção para mim. Não foi uma opção para mim. Qual foi a opção para mim? Me desfazer do negócio. Porque eu não teria como manter ele naquela pressão também de ser morto a qualquer hora, porque eu fui criado na igreja, não consigo ter a mente de um bandido. Dava muito medo. E é nesse momento que se difere, né? O que tu mencionou sobre José. Mesmo estando na prisão, ele estava ali representando o reino de Deus. Ele dava o seu melhor, ele dava tudo que ele tinha para fazer daquele local um pouquinho mais, né? O venha ao teu reino. Muito do venha ao teu reino está nas nossas ações também, né? Naquilo que a gente pode proporcionar para o local. E agora a pergunta é sobre algum momento assim, que tu gostaria de compartilhar com os jovens que tu acha que seria edificante,
sobre algum momento de dificuldade que sentiu que foi Deus que te ajudou, que te guiou na tua profissão, que deu uma virada ou em alguma questão espiritual. Eu sempre me envolvi muito com a igreja, né? Desde criança. Pai pastor, a gente sempre se envolveu muito, de corpo e alma, de recursos, de ter que fazer uma viagem e tirar de recursos das contas familiares para fazer a viagem em prol de alguma coisa da igreja. Então isso sempre dificultava um pouco em alguns empreendimentos que eu tinha, quando necessitavam do empreendedor ali, local. Existe um ditado no mercado que ele é fatal: o que engorda o boi é o olho do dono, né? Então, essa é a leitura que nós temos que fazer, puxando lá o início da nossa entrevista, sobre enxergar o meu propósito, né? Existem muitas coisas para fazer profissionalmente para vincular com o propósito de Deus na minha vida. Então eu sigo sendo empreendedor. Agora, hoje em dia, eu estou mais focado em empreender em coisas que não exigem a minha presença física, e existem muitas opções disso. Existem hoje empreendimentos de internet que anos atrás não tinha. Existem hoje ações, que era uma coisa que eu não tinha conhecimento. Hoje a gente está começando uma nuvem de conhecimento disso. Então, existem empreendimentos, né? E a própria capacitação de alguns temas para o meio cristão, onde pode se desenvolver mentorias, palestras, para que tenha o recurso para o sustento da família, que é um compromisso que o homem tem. O homem, principalmente o homem, compromisso de sustento da casa. Então, houveram muitas situações que eu confiava a empresa e caixa, dinheiro, produtos na mão de pessoas, e as coisas foram indo à bancarrota. Uma empresa lá em 2008, quando eu não tinha capital, então eu trabalhava muito com capital de bancos. Em 2008 nós tivemos uma das maiores crises do mercado mundial por causa da bolha imobiliária americana. Isso influenciou mundialmente, os bancos cortaram os créditos a zero. Como todo o meu giro dependia de recursos de banco, e aí um dia tenho bastante limites bancários, no outro dia eu não tenho mais nada, eu não tinha mais capital. Isso comprometeu o meu negócio. O fato de eu não estar junto, eu sofri uma intervenção de um órgão fiscalizador que foi lá, dá para dizer, era uma farmácia com laboratório de manipulação. A gente sofreu uma intervenção do órgão fiscalizador com todo o direito, porque o nosso laboratório estava com muitas irregularidades. Eu pagava, como empreendedor, pagava uma farmacêutica que, na minha compreensão, era a responsável por essas partes. Estava tudo muito irregular, e aí fechou o laboratório por muito tempo. Bom, foi tudo, fechei, fiquei muito mal, com dívidas e emocionalmente muito mal. Eu era muito jovem, eu era bem novo. Emanuele, minha filha, tinha 2 anos, e o Samuel não existia. Não, o Sam tinha 2 anos. Não, o Sam tinha 2 anos. E a Emanuele 5 anos. Então era tudo muito novinho, e já necessidade de escolas e tudo aquilo. E eu quebrei de uma hora para outra. Eu vinha de anos assim, de vida de empreendedor bem tranquila. Foi a primeira vez que eu quebrei assim, de maneira bem forte. E aquilo me destruiu emocionalmente. Foi muito forte. Eu lembro que eu estava começando a balbuciar séries no Brasil, e uma das mais famosas era o CSI Las Vegas, que não eram por plataformas. A gente tinha que entrar, baixar em CDs no computador e assistir por CDs. E era eu e meu cunhado e minha irmã trocando assim vários CDs para ver alguns episódios que eu não tinha feito. Eu lembro de eu virar madrugadas assistindo, comendo por noite uma barra de chocolate, para aplacar um pouco do que eu estava sentindo internamente. E no outro dia eu justificava, porque eu tinha ido dormir 5h da manhã, eu justificava o sono até 10h30, 11 horas da manhã, como, eu não precisei dormir um pouquinho pelo menos, porque eu virei a madrugada e não tive sono. Então, emocionalmente foi muito complicado. Mas, glória a Deus, graças a Deus, a Daniele tinha uma estrutura emocional muito forte. Ela não deixou aquilo ali durar muito tempo. Não creio nem que tenha fechado assim 30 dias. E por causa daquela pancada de chocolate, eu tive um piripaque no organismo. Eu quase morri.
Fiquei bem mal, eu perdi 14 quilos em 6 dias, fiquei bem mal. Algumas irmãs mais fofinhas na época, inclusive, me pediam a receita. Me empresta essa tua bactéria aí, pode ser bem útil. Se quiser cortar esse bactéria. E então a Daniela me levantou, naqueles 20 e poucos dias, assim, me levantou. Ela disse assim: não, se tu deve 100, amanhã tu ganha 1 e tu deve só 99. Aí no outro dia tu ganha 2, tu deve só 97. E, bom, aquilo ali foi uma experiência para mim muito forte com Deus. E tempos depois, Deus falou comigo através de 2 profetas, dizendo que aquilo ali tudo estava servindo para me aprimorar, me preparar para um projeto futuro que Deus tivesse com a gente. Né? Bom, depois a gente administrou trabalhos, né, na igreja. A gente teve um trabalho específico com jovens, muitos anos, com milhares de jovens, e envolvendo muitos recursos financeiros, muitos, pela bondade de Deus, a gente sempre trabalhou muito sério com isso, sempre colocando pessoas sérias para administrar essas coisas. E quando vinha pancadas muito fortes contra o trabalho, a gente já tinha uma estrutura emocional através de uns baques que a vida tinha trazido atrás. Né? E outros tantos baques que depois vieram vindo, e é bem como aconteceu com Davi, né? As coisas vão aumentando. As intervenções da vida, às vezes pela própria vida, às vezes pelo diabo, e às vezes por Deus mesmo para nos provar, elas vão nos amadurecendo, mas elas vão aumentando de intensidade. Então as lutas foram aumentando com os anos, mas a gente sempre entende isso, que é para ir nos preparando sempre também para degraus maiores que vão vindo dentro do reino de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Esse crescimento que a gente confia em Deus e sabe que mesmo em momentos difíceis, Ele vai estar ali, Ele vai dar o crescimento, vai dar a providência. E acredito, pode comentar um pouco mais sobre isso. Tu falou dos propósitos, né? Propósito. O que é o propósito? O propósito é aquilo que, nasci com isso, não vou fazer nada, Deus vai entregar na minha mão e eu já vou estar super bem. Ou o propósito é encarar o dia a dia, fazer aquilo que está na nossa mão e então achar um significado nisso. Qual que tu entende como propósito? Primeiro, o que eu entendo como propósito, ele vai ser trabalhado por questões naturais que eu vou descobrir em mim. Porque, por exemplo, eu vender, eu ser comunicador, isso são coisas inerentes da minha natureza. Nós temos, né, psicologia apresenta o ser humano com 24 forças de caráter. As minhas mais fortes sempre serão aquelas naturais e terão as minhas mais fracas. Então, o meu propósito, ele vai estar sempre vinculado a isso também, porque Deus escreve o meu propósito quando eu estou no ventre materno. E Ele já sabe as coisas naturais que eu vou desenvolver. Então, o propósito de Deus é perfeito. O propósito de Deus, ele não é aquele propósito capenga que vez usar a tua fraqueza, em vez de usar a tua força, não é nada disso. E em relação a eu não fazer nada para conquistar, isso é um absurdo. É um absurdo que, infelizmente, no meio evangélico, às vezes a gente ouve falar: eu não tenho nada, eu não sou nada, Deus é tudo, Ele pode, eu não posso, Ele é, eu não sou. Olha, isso é quase uma babaquice gospel. Deus é Deus, Deus é soberano, Ele é tudo mesmo. Ele está entronizado entre os querubins, meu Deus, dá para cantar um louvor aqui e falar em língua estranha. Deus é Deus. Agora, Deus nos escolheu para uma missão, implantar o reino dele. Deixou parte dele, deixou o Espírito Santo, que também é Deus. Nós estamos aqui incendiados da igreja no momento com a ação do Espírito Santo, que é Deus em nós, Deus conosco. Jesus foi Deus conosco, o Emanuel. E ele disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu estou mandando o Paracleto, outro igual, semelhante a mim. Então ele está aqui. Mas esse Deus, Jesus, quando esteve na terra, veio deixando palavras como princípios. Então, o que significa graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço. A morte de Jesus, abrindo salvação para nós, é graça. Nós não merecemos. Nós nos acordarmos toda manhã com saúde, respirando um ar. Quantas milhares de pessoas morreram nesta pandemia sem ar? E nós estamos aqui agora respirando tranquilamente. Isso é graça. É favor imerecido. Deus nos dá a vida. Agora, o que essa vida será construída, aí ela trabalha em cima do princípio de meritocracia.
Eu vou desenvolver aquilo que eu buscar. Deus está colocando portas no meu caminho. Deus é injusto? Não. Então, para quem Deus coloca portas no caminho? Para todos. Quem Deus tem um propósito de vida abençoado? Todos. Quem Deus quer que se salve? Todos. Quem Deus quer que sejam bem-sucedidos? Todos. Deus escreve no ventre materno uma história abençoada, de plenitude, de abundância para todos. Uns não buscam. E a justiça de Deus opera nisto. E Jesus deixou esse princípio lá na parábola dos talentos. Chamou 3 servos, ele tinha 8 talentos, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, dizendo claramente que distribuiu a cada um conforme a sua própria capacidade. Então por que às vezes algumas pessoas deixam passar o que a gente chama, né, de cavalo encilhado? Existe um cavalo só no mundo? Existem centenas de cavalos, milhares de cavalos no mundo inteiro. Então vai passar durante a vida toda centenas de cavalos encilhados. Ai, passou meu cavalo encilhado, nasci para ser pobre. O sangue de Jesus tem poder, está amarrado esse nome de Jesus. Nós perdemos hoje, a gente usa isso como experiência e ganha amanhã. O judeu trabalha em cima de ciclos. Tudo para o judeu, todo tempo para o judeu é ciclos. O dia tem 4 ciclos, a semana tem ciclos, o mês tem ciclos, o ano tem ciclos. E o judeu, ele estabelece fins. Em cada fim de ciclo, início de um ciclo, ele estabelece fins. Então, para o judeu, o dia tem 4 ciclos de 6 horas. Então, se das 6 da manhã às 12 foi uma manhã muito ruim nos negócios para o judeu, ele diz, que bom, está acabando o meio-dia, acabou esse ciclo ruim, a tarde vai ser boa. Ponto final. E Deus trabalha de forma geral assim, para aqueles que têm essa firme esperança e que vão determinando as coisas assim, não, então, porque existe todo um contexto que age o espiritual, age o físico e age o emocional a todo instante. Então, quando eu mesmo estou dizendo, eu estou dando um fim para o meu dia ruim ao meio-dia, meu ânimo já muda. Meu ânimo já muda, eu vou lá, molho a cara, tudo. Agora imagina, eu estou ali almoçando do meio-dia para o meio-dia 1. Quando vira o relógio meio-dia 1, fala, ó, virou, agora a tarde vai ser boa. O que mudou? Mudou 1 minuto no relógio, dia desgraçado. Poxa, não confia em Deus, que faz do nada existir um dia bom. Não traz o ânimo para si próprio para mudar as coisas. Então, nós temos realmente essa missão de descobrir nosso propósito. Descobrir o meu propósito, aí eu vou trabalhar com todas as forças nele. E eu deixo uma recomendação, já partindo para o final da nossa entrevista, eu deixo uma recomendação. Descubra seu propósito dentro do reino de Deus. Número 1. Não adapte o reino de Deus ao seu propósito profissional e de vida. Não, o reino de Deus é maior. O reino de Deus é maior. Jesus disse primeiro o reino. Então descubra seu propósito no reino. O que Gênesis 1 e 1 fala para lacrar o princípio de tudo? A Bíblia começa assim. No princípio criou Deus os céus e terra. Então tudo nasce lá. Tudo começa lá. Primeiro reino. Descubra seu propósito lá. Porque profissões adaptadas às suas forças naturais, para você trabalhar em prol do seu propósito no reino, existem as dezenas. Então não se preocupe com que profissão você vai executar. Se preocupe em saber qual o seu propósito no reino de Deus. Trabalhe para que isso aconteça na sua vida. E depois descubra dezenas de profissões que tem, que sejam inerentes ao seu propósito no reino. E depois estude muito todos os dias. Leia muito todos os dias. Ore muito todos os dias. Jejue muito todas as semanas. Leia a Bíblia muito todos os dias. E todos os dias, dioturnamente, peça para Deus para você ser cheio do Espírito Santo. É a chave para nós descobrirmos tudo na nossa vida. Propósito no reino, profissão, com quem casar, quantos filhos ter, tudo, absolutamente. Você descobrirá sendo cheio do Espírito Santo. Então estabeleça o reino de Deus como prioridade na sua vida. E a promessa é certa, líquida e certa. E todas as demais coisas serão acrescentadas.
Amém. A nossa última pergunta, tu já antecipou e já respondeu, que é justamente o teu conselho para os jovens. E é exatamente isso. O mercado ele é muito grande, ele cada vez tem mais oportunidade. A gente não pode deixar de buscar o reino de Deus por pensar que só tem aquilo, só tem isso, só tem medicina, direito, só tem isso aqui. Não, Deus tem algo para ti, que vai cooperar para aquilo, para o propósito dele para a tua vida, né? Então, é isso aí. O que eu enxergo e deixo como uma palavra profética aqui para a vida dos jovens que estarão assistindo é que você seja não só um bom médico, mas que você seja o chefe dos médicos do hospital. Que você seja o chefe cirurgião da ala que você será médico. Que você seja o líder dos engenheiros no seu estado. Que você seja o procurador da República e não um advogado regional. Que você seja o melhor atleta na área esportiva que você escolher. Que você seja o representante comercial de destaque nacional. Que você seja, meu Deus, o cabeça, onde Deus te designar a ir. Eu libero essa palavra profética sobre a sua vida, você tem que fazer a parte. Mas Deus já escreveu isso para ti. E a palavra profética foi liberada. Agora é contigo. Viver, crescer e abençoar o reino de Deus. Para que seja expandido na terra o reino de Deus com tudo que deve ser expandido. Então, eu acredito que a mensagem de hoje é essa. Faça. Durma menos, faça mais. Estamos encerrando, então, mais um programa. Muito obrigada por ter vindo, compartilhado um pouco da tua vida aqui com a gente. Não que eu já não tenha ouvido isso algumas vezes. Algumas centenas de vezes. Mas é sempre bom ouvir, sempre é bom aprender. Então, nós pedimos para você para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, conferir nossas redes sociais que vão estar aqui na tela. E agora a gente já está com uma novidade, que é a nossa loja. Essa loja tem por objetivo arrecadar cursos para manter isso aqui, para manter esses programas, para a gente conseguir uma melhor iluminação, melhores câmeras, tudo que for de melhor para apresentar o conteúdo para você. Então acessa lá a nossa loja, que também vai estar aqui na tela, o @. E se você gostou do nosso vídeo, do nosso quadro Profissionalizando, vai estar aqui na tela outros vídeos semelhantes a esses, de outros quadros também. Então você pode conferir muito mais conteúdo igual a esse para edificar a sua vida. Então que Deus abençoe. Vamos. Gente, eu estimulo vocês a comprarem todos os materiais que a Juventude estiver lançando. Eu sei que aqui eles estão investindo 100% do recurso dos materiais nos próprios projetos. Ninguém leva R$1 de nada, muito pelo contrário. Todos envolvidos aqui, desde a liderança, eles estão colocando recursos próprios para esses projetos darem certo. Então eu estimulo a comprarem e retroalimentarem os recursos aqui dentro. E deixo também para vocês que muito das coisas que eu falei sobre cosmovisão bíblica e todas essas coisas, se alguém tiver curiosidade, nós estaremos divulgando muito no nosso Insta nos próximos dias algumas coisas disso. Então, vai lá, segue nós lá, @Rodrigo Tavares BR, de Brasil. @RodrigoTavaresBR. E tem muito mais conteúdo deste para passar. Com certeza teria muitas horas aqui de conversa. O pai nem gosta de falar. Então, confira lá mesmo nas redes sociais. Tem sempre alguns stories para edificar a sua vida. Deus abençoe e até o próximo Profissionalizando.